Olá, você vai ver nesta edição. TCE cedia 6º encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso. A situação previdenciária no estado e os desafios para melhorar a gestão estão entre os principais temas debatidos. TCE sorteia subcomissão técnica para julgar licitação de agência de publicidade. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza o 6º encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso. Representantes de vários municípios do estado estão reunidos em Cuiabá. O evento conta com a participação de cerca de 400 inscritos. Veja como foi a abertura. Centenas de gestores municipais e de RPPS, secretários municipais, procuradores, contadores, controladores internos, membros do Conselho de Gestão de RPPS, do Conselho Fiscal de RPPS e Comitê de Investimentos de RPPS estiveram presentes na abertura do 6º Encontro de Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social de Mato Grosso, realizado pelo TCE e pela Associação das Entidades de Previdência do Estado e dos municípios mato-grossenses, na Escola Superior de Contas. Esse evento foi realizado com o objetivo de aperfeiçoar e fortalecer a gestão administrativa dos órgãos de previdência de servidores públicos do Estado e também dos municípios mato-grossenses. Eu tenho certeza que as salas temáticas serão muito proveitosas para buscarmos soluções para o futuro, para que quando os funcionários públicos do nosso Estado forem aposentar, tiver uma solução equânime para todos. Na programação, diversas palestras com abordagens atuais, ministradas por especialistas que atuam no segmento previdenciário. Nós envolvemos a gestão, a questão orçamentária, financeira, o limite da despesa com o pessoal. Nós precisamos de entrosamento do pessoal do regime próprio de previdência com o prefeito, com os secretários, com o governador do estado eleito, com toda essa gama. Porque nós temos projetos de lei importantes que vão passar pelo legislativo e nós precisamos ampliar esse debate. A gente conseguiu reunir aí quase 90% dos institutos de previdência do estado de Mato Grosso, né? E isso demonstra o comprometimento dos gestores com a gestão de previdência nos municípios e no estado de Mato Grosso, né? O apoio do Tribunal de Contas é fundamental. E para assegurar que os benefícios previdenciários sejam adequadamente concedidos, é preciso planejamento aliado à resiliência. O objetivo aqui é mostrar para os gestores que nós devemos ter a capacidade de enfrentar e superar os desafios, né? A questão da gestão previdenciária é um tema muito relevante para o país, para os servidores públicos que são segurados dos regimes próprios. Então, os gestores se deparam com os desafios desse tema. Para os participantes, essa foi uma oportunidade de sanar dúvidas e buscar conhecer os desafios e as alternativas para garantir, enfim, a sustentabilidade na gestão previdenciária. Essa iniciativa tanto da Premate quanto principalmente do Tribunal de Contas em capacitar gestores, servidores e conselheiros, isso só vem a agregar ao processo de gestão do RPPS. Sempre tínhamos como os gestores tinham que previdenciar era um problema do futuro. Acontece que o futuro chegou, né? Então precisamos qualificar primeiro os quadros técnicos para entender a real dimensão desse problema. A situação previdenciária no estado e os desafios para melhorar a gestão. Esses foram os principais temas debatidos no primeiro dia do 6º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso. Acompanhe. Dando continuidade nas atividades do 6º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, 2 palestras encerraram o primeiro dia de evento. A primeira palestra foi sobre os desafios nas escolhas dos investimentos para o RPPS, com Gerson Ideaki Konishi, especialista no assunto e representante do Itaú. Foram abordados os impactos no crédito privado, investimentos em CDI e CDB de acordo com a taxa Selic e fundos de créditos.
Em seguida, foi a vez da palestra sobre os indicadores de situação previdenciária e pró-gestão. Nós vamos destacar a importância da implementação desse programa pelos regimes próprios de previdência social para melhorar a gestão, para mitigar riscos que o sistema produz, que muitos dos regimes sofrem, com os riscos do mercado. Então a gente vem apresentar esse modelo de gestão e também apresentar o indicador da situação previdenciária, destacando como se encontram os municípios do Mato Grosso em relação aos demais municípios do país. Lucas do Rio Verde foi usado como exemplo e referência por ser o primeiro instituto municipal a receber a certificação do Pró-Gestão em outubro desse ano. Nós temos aqui para demonstrar aos institutos aqui presentes como que nós trabalhamos para adquirir a certificação, como que o processo ocorreu e o que isso vai melhorar para o Instituto no decorrer dos anos após a certificação. Também foram apresentadas as classificações geral e estadual dos indicadores de situação previdenciária dos regimes próprios de previdência privada. O destaque foi que entre os 10 melhores municípios brasileiros, 5 são de Mato Grosso. Por fim, os palestrantes explicaram o processo de certificação do Pró-Gestão no Prev Lucas. O assunto Previdência Pública é de grande importância para os estados e os municípios. Cada um, dentro de cada competência e possibilidade, deve contribuir para o melhoramento do sistema de previdência pública. Essa é a proposta do evento. Confira as palestras realizadas na manhã desta quinta-feira. O atual cenário político nacional do país, com a futura troca de governo, pode gerar impacto nos fundos previdenciários. A primeira palestra, neste segundo dia do 6º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso, apresentou aos agentes públicos do Estado que a gestão política pode impactar na rentabilidade dos fundos. A preocupação está na questão fiscal do país. Isso porque a administração pública deve estar preparada para problemas como a inflação, nível de juros e como a atividade econômica estará no próximo ano. A gente vê alguns movimentos de bastante volatilidade nesse momento e a nossa preocupação, obviamente, dentro da gestão é tentar antever algumas coisas, mas com essa dificuldade que a gente tem de cenário político e dos desenhos que vinham acontecendo ao longo desses últimos anos, a gestão realmente fica um pouquinho sem um rumo muito certo até umas definições dentro do cenário político. Já a segunda palestra abordou o tema base de dados versus e-social, que é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O sistema tem a proposta de unificar as informações relativas à previdência. Com o e-social, vai ser viabilizado a construção do Cadastro Nacional dos Servidores Públicos, certo? A nível nacional, para fazer batimento de acúmulo indevido de cargos, de se tem identificação de óbitos. Por quê? Porque além dos servidores de cargo efetivo, tem todos os servidores, certo? E também todos os beneficiários, tanto os aposentados como os pensionistas. Os temas abordados vêm de encontro com a necessidade de debater sobre RPPS. O Tribunal de Contas apontou que o déficit atuarial de todos os municípios que possuem regime próprio de previdência em Mato Grosso somam 4,5 bilhões de reais. Essa instabilidade foi tema de palestra. Foi apresentada aos gestores a importância da sustentabilidade da gestão previdenciária e quais as alternativas quanto à inadimplência constante dos fundos. Os municípios ainda têm uma condição um pouquinho mais favorável, porque tem menos tempo em relação à base previdenciária e ainda tem uma estrada que eles podem percorrer com uma facilidade maior, haja vista que estão vendo os problemas que os estados e a União estão passando, né? E você tem aí como forma de resolução ou de amenização desses déficits, você tem a segregação de massa, você tem os aportes, você tem os planos de amortização e você tem que, pensando no futuro, você tem a instauração do regime de previdência complementar no âmbito de cada ente federado. E hoje pela manhã foi realizado o sorteio dos 3 membros da subcomissão técnica
que será responsável por analisar e julgar as propostas de agências de publicidade que participarão de um procedimento licitatório de concorrência pública. Veja como foi. O sorteio foi realizado em sessão pública, documentado em vídeo e ata rubricada pelos presentes. Também foi acompanhado por representantes das unidades de controle interno do TCE e Ministério Público de Contas. Foram escolhidos o publicitário Rodrigo Pinho Canelas e o jornalista Fábio Monteiro da Silva, representando o TCE, e o jornalista Ranieri Azevedo de Queiroz, como profissional externo ao Tribunal de Contas. O próximo passo é a realização de uma sessão pública no dia 22 de outubro, quando as agências de publicidade interessadas deverão apresentar as propostas. A concorrência tem o objetivo de selecionar a agência de publicidade para a divulgação institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas do Tribunal de Contas, bem como de caráter educativo, informativo ou de orientação e estímulo ao controle social. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!